pessoal dizendo aí, não, que as pessoas querem me atacar. Nossa, essa pessoa que me atacou é muito boa. Garota, você é muito boa. Vocês estão errados. Eles estão achando que eventualmente eu caí numa contradição específica, dizendo que se eventualmente eu sabia da possibilidade de pesquisa antes, não teria surgido depois do seriado criminal, embora não por causa dele, porque eu fui pesquisar se eventualmente havia maternidade espiritual. Então a pesquisa sobre se os mandamentos poderiam ser ditos não teria sido iniciada depois do seriado, então eu já sabia antes que a pesquisa teria que ser feita. Né? Isso é mentira. Eu vou explicar por que aconteceu. Eles cometeram, é claro, eles não sabem os fatos, eles tentam ir nos detalhes e ainda forçam, não caiu, não caiu. E mostram qual é o erro desses caras. Ou dessas caras também. O que acontece? Eu sabia antes que havia a possibilidade de pesquisa porque eu falei no canal. É só acompanhar. Quem acompanhou o que está acontecendo desde 2020 e 2021 sabe que isso que eles estão falando não tem nada a ver. Eu já sabia de versos que diziam que a pregação dos mandamentos teria que ser falada. Ou seja, isso, óbvio que isso é um motivo para abrir pesquisa. Ou para dizer que a pesquisa é possível. Mas não por motivos específicos. Apenas depois do seriado Criminal, eu reconheci a possibilidade, aí sim, em relação à questão da pesquisa, no sentido que a pesquisa tem que ser aberta, porque talvez a fala dos mandamentos, mesmo que eu não obedeça os mandamentos inteiramente, possa ser feita sem violar a entidade. Ou tem que violar a entidade. Apenas depois, eu achava que isso não teria que ser feito. A pesquisa abre porque essa informação é nova, a partir da confirmação do seriado crime em relação à maternidade. Se a maternidade continua, é porque eu teria que falar dos mandamentos ferindo de alguma forma a entidade. Mas eu não tenho certeza dessa informação, eu preciso pesquisar. Né? Antes eu não tenho isso. Antes eu tenho, versus que os mandamentos têm que ser ditos. Tá, mas eu não posso fazer isso porque fere a entidade. Isso fechava tema. Eu não podia simplesmente fazer pesquisa com base havia a possibilidade de eventualmente indagar, claro, só porque se dizia que os mandamentos tinham que ser ditos, havia a possibilidade de indagar na igreja. Não havia uma abertura de pesquisa em relação, não, talvez a entidade tenha que ser ofendida. E isso não tinha. Isso não havia. Isso não havia. Então não tem essa. Aqui houve mais um motivo para, vamos dizer, para a possibilidade de feitura da pesquisa. Um motivo mais grave. Em relação a uma ideia que foi, naquele momento, mais ou menos superada. Não superada logicamente, mas superada no sentido, não, vou ter que pesquisar sobre isso. Apenas porque houve a confirmação da maternidade espiritual, eu não sei se os mandamentos têm que ser falados. Porque há a possibilidade de ferimento de identidade. Mas se continua a responsabilidade de mãe, talvez isso tem que ser deixado de lado. De alguma forma tem que ser. Não é a melhor expressão. Isso tem que ser reavaliado, vamos dizer. Isso tem que ser reavaliado. Porque talvez tenha que se. Mesmo que eu não obedeça integralmente, tem que se atacar a entidade, ou mesmo a própria doutrina da maternidade espiritual. Vou ter que relativizar a própria doutrina. Mas isso só foi feito depois. Eu estou dizendo que se ganhou motivo de pesquisa. Claro que, óbvio, pelos versos anteriores que diziam que os mandamentos tinham que ser ditos, é óbvio que isso é um tema discutível. Eu barrava isso porque não vou ferir doutrina maternidade, não, mas doutrina de responsabilidade em relação ao que se refere à responsabilidade de obediência parcial. Ou mesmo do Novo Testamento. Então aqui vai ter um problema. Se eu tenho a responsabilidade pelo Novo Testamento, eu falo dos mandamentos, então não tenho mais essa responsabilidade, mesmo que não seja como mãe, que até seria um pouco mais grave. Mas independente, o resultado é o mesmo. A questão é a mesma. Mas esse era o fechamento. Né? Essa era a questão. Então esse é um pouco o que eles estão o que eles estão falando, mas o que está faltando na análise dele. Óbvio que eu sabia da questão da pesquisa pelos versos que sugeriam os mandamentos. Só que essa questão era fechada, porque eu não vou violar a entidade, vou violar a responsabilidade e ou maternidade também. Vou violar pelo menos 2 ou 3 itens. E que são importantes. Não, mas isso pode ser feito. Não, tá, mas. Ok, depois abre. Tá, mas se isso pode ser feito, que eu continuo sendo mãe espiritual, por que pode ser feito se vai ferir? Então, a abertura desse detalhe específico não havia antes. Né? Se continua a responsabilidade de mãe, é por quê? Antes não. Justamente, isso que fechava a própria pesquisa sobre a questão de maternidade espiritual. Fala dos mandamentos, vai ser contra a própria maternidade. Ou seja, já a própria lógica bloqueava, no caso, o raciocínio. Então, fica esse complemento do canal. Os versos sobre os mandamentos não explicavam que se poderia ferir entidade. Essa era a questão. Ali, no caso, antes do seriado Criminal. Então, fica esse complemento no canal. É isso aí.